Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, Deus seja sempre louvado. Me saúdo com a gloriosa paz de Deus. Sou o irmão Narciso, mais uma vez aqui com a graça de Deus. Com sua permissão, vos trago aqui uma palavra santa, maravilhosa da parte do Senhor, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 65 e versículo 1. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos, nos traz esses ensinamentos para nós cada vez mais nos apegar a Ele. E diz assim Deus: consentieis ser buscado por aquele que sequer perguntavam pela minha pessoa. Encontrei-me com aqueles que não me procuravam, a um povo que não sabia orar a mim, nem clamava pelo meu nome. Eu declarei: eis-me aqui, eis-me aqui. Meus amados irmãos, o Senhor nosso Deus, Ele prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó que faria deles uma grande nação. E por muitos anos, Deus se fez no meio deste povo, e todos os povos ao redor não conheciam esse Deus. Existiam muitos deuses que os povos que não eram do povo de Deus serviam, como muitos nós somos conhecidos na Bíblia, como Baal e outros mais. Queridos irmãos, e por muitos anos houve guerra entre o povo de Israel. Infelizmente, eles começaram a brigar com os povos ao redor que não serviam a Deus, e depois começaram a brigar entre eles mesmos, porque eles deixaram entrar nos seus corações a cobiça, a soberba, a infidelidade, o adultério, as coisas pecaminosas que o mundo lá fora praticava. Eles começaram a praticar também, como também prostituição, não só prostituição entre casais, mas se prostituíam com outros deuses, adorando imagens que o Senhor falou que a esses nem em pensamentos. E um dia foi necessário vir o Rei da Glória, Jesus Cristo, Filho de Deus, para poder unir esta nação novamente e fazer dela uma grande nação e unir como era antigamente. E eles esperavam, o povo de Israel esperava assim vir um rei, a qual viesse como eles esperavam que fosse da parte de Davi, e eles esperavam que fizesse como o rei Davi, porque o rei Davi, ele era assim um ícone no meio do povo de Israel. Meus amados irmãos, mas quando Jesus Cristo veio para regenerar o seu povo, para unir, para buscar e acabar com aquela guerra a qual se encontrava, o povo de Israel não o receberam. E olha quanto tempo antes dele vir, foi dito através do profeta Isaías que o Senhor deixou ser conhecido pelo um povo que não lhe buscava, que não lhe conhecia, que não lhe adorava, um povo que nunca lhe serviu, que o Senhor nunca foi a favor deles e eles nunca foi a favor de Deus, muito pelo contrário. Mas o que aconteceu? O Senhor disse uma certa vez: eu vim para os meus, mas os meus não receberam. Mas a todos quantos me receberem, serão chamados filhos de Deus. E aqui está. Nós temos exemplos da mulher samaritana, que não era povo de Deus, e o Senhor, Ele ali revelando a ela a sua vida, muitos o adoravam, muitos lhe buscavam. E assim o Senhor foi unindo estas pessoas. Em outros casos falavam que o Senhor estava comendo sentado à mesa com pecadores, mas o Senhor disse que quanto mais pecado a pessoa tem, mais serão perdoados, e esse que é mais perdoado, mais vai lhe amar. Como o povo de Israel não lhe amava tanto, ele foi dando estas oportunidades a outras pessoas que não lhe serviam e não lhe buscavam. E assim não é diferente. O Senhor não está em um templo determinado por homem nenhum. O Senhor não está determinado por pessoa nenhuma.
o Senhor não está ligado a nenhuma entidade neste mundo, o Senhor está ligado a Ele mesmo e a sua palavra. Ele disse para os discípulos que iria deixar um Consolador, que é o Espírito Santo. Ele é quem nos convencerá do nosso erro, dos nossos pecados. Nós não somos capazes de nós se convencer dos nossos erros, mas quando nós aceitamos e cremos no chamado de Jesus Cristo, o Senhor nos dá este Espírito para que nos convença dos nossos pecados e nós se converta a Ele. Assim, meus irmãos, não deixamos os nossos corações ser soberbos às nossas paixões, não deixamos nossos corações ser soberbos às nossas próprias opiniões. Porque aqui não há apenas a ideia de que o Senhor foi procurado, mas que eles obtiveram acesso. Estas pessoas que não serviam a Deus, que não eram do povo de Israel, eles tiveram acesso, pois Ele ouviu suas súplicas, o Senhor ouviu as súplicas desse povo. A frase, meus irmãos, que Ele não pediu, significa que eles não estavam acostumados a adorar Deus, o Deus verdadeiro. E é verdade. Quem se encontra no mundo de aflição, no mundo de dores, de pecados, de prostituição, de adultério, de corrupção e de toda a infâmia que se encontra, de toda a lascívia, desejos desenfreados, homicídios, roubos e tantas coisas mais, essas pessoas não sabem adorar o Senhor, não sabem como lhe buscar, mas até a elas o Senhor deu esta oportunidade. O Senhor está com os ouvidos abertos para lhe ouvir. O Senhor falou através do próprio Israel: eis que eu não estou com os ouvidos fechados para não poder ouvir, e nem com as mãos fechadas para que não possa ajudar. Ele falou isso para o povo de Israel, mas ele também nos deixa esta brecha, nos deixa este ensinamento para nós saber que também suas mãos não estão fechadas, nem seus ouvidos não estão fechados para ouvir e ajudar a todos quantos que eles lhe aceitar. Também ele diz: a ideia é que aqueles obtiveram misericórdia que não estavam acostumados a invocá-lo, porque a palavra de Deus diz que as suas misericórdias não têm fim. Como o rei Davi, certa vez ele falou que eu não caia nas mãos dos meus inimigos, mas que eu caia na mão de Deus, porque são infinitas as suas misericórdias. A ideia, meus irmãos, é que aqueles que tiveram misericórdias, que não estavam acostumados a invocá-lo, a nação, isso não se refere a nenhuma nação em particular, mas as pessoas que nunca foram admitidas a favor de Deus. Nunca diga que a pessoa não tem jeito, que a pessoa não tem oportunidade porque está já extraviada, o seu fim já chegou, porque a própria palavra de Deus diz: estas pessoas que nunca foram admitidas a favor de Deus. Quando o povo de Israel ele andava peregrina na face da terra, eles tinham com eles estas palavras que aqueles povos que não era da linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó, estas pessoas não eram admitidas a estar com eles, porque não tinha parte nem negócio neste evangelho.
Mas o Senhor, dono deste evangelho, ele diz na sua palavra que todos serão admitidos, tanto quantos ouvirem as palavras dos seus filhos, ouvir a palavra de Deus e aceitaram, porque ele disse para os apóstolos, quando ele ressuscitou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que for batizado será salvo, quem não for será condenado. Então, a palavra está sendo pregada para toda criatura, não é para o povo de Israel, porque já foi pregada para mim e eu não sou da linhagem de Israel, mas sim, através da fé, somos filhos de Abraão, através da nossa fé em Deus. Creia que só o Senhor nos admite a uma vida com Ele, sem que nós precisamos invocá-lo através de nenhum sacrifício mortal, mas sim o sacrifício da obediência à sua santa e gloriosa palavra. Está aberto os ouvidos do Senhor para ouvir o seu clamor. A paz de Deus.